Imagine acordar em um mundo onde todo mundo fala exatamente a mesma língua. Não existe mal-entendido, não existe discussão por palavras, não existe tradução. Agora imagine o que acontece quando todas essas pessoas pensam igual e decidem desafiar algo maior do que elas mesmas. A história da Torre de Babel começa de forma confortável demais. E talvez seja isso que mais incomode. Porque ela não começa com guerra, não começa com pecado escancarado, não começa com violência, começa com união, começa com progresso, começa com pessoas dizendo: vamos construir algo grande, algo que nos faça lembrar quem somos. E é exatamente aí que mora o perigo. Antes de continuar, já deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque o que você vai ouvir aqui não é só uma história antiga, é um espelho do mundo em que a gente vive hoje. A Bíblia diz que isso acontece logo após o dilúvio. A humanidade tinha recebido uma ordem clara: espalhar-se pela terra. Mas o ser humano faz algo curioso desde sempre. Quando sente medo de perder controle, ele se concentra, ele se fecha, ele constrói muros ou torres. Eles escolhem ficar juntos, permanecer em um só lugar e, mais do que isso, decidem erguer uma torre que alcance os céus. Essa frase nunca foi sobre altura física, foi sobre status, sobre poder, sobre dizer, mesmo que em silêncio, não precisamos de Deus para chegar lá. Repara como isso soa atual. A torre não era apenas uma construção. Era um símbolo, um marco de identidade, um monumento ao ego coletivo. Vamos fazer um nome para nós, diz o texto bíblico, não para Deus, para nós. E aqui entra uma curiosidade que quase ninguém percebe. A palavra Babel, no original, carrega a ideia de confusão, mas também de pretensão humana. Não era só uma cidade, era um projeto ideológico. Quanto mais a torre subia, mais a humanidade acreditava que estava segura. E isso é perturbador, porque o maior risco não é o caos, é a falsa sensação de controle. Então acontece algo que muita gente interpreta errado. Deus não destrói a torre, Ele não lança fogo, Ele não mata ninguém, Ele apenas confunde as línguas. E isso muda tudo. De repente, quem trabalhava junto não se entende mais. O que era cooperação vira frustração. O que era unidade vira ruído. E a construção para. Isso não é um castigo explosivo. É uma interrupção cirúrgica. Porque uma humanidade totalmente unida, mas desconectada de valores maiores, se torna perigosa até para si mesma. Babel não cai. Ela simplesmente deixa de fazer sentido. E pensa nisso. A confusão não surge do nada. Ela surge quando o orgulho cresce mais rápido do que a consciência. Talvez a pergunta mais desconfortável dessa história não seja por que Deus confundiu as línguas, mas sim quantas torres a gente continua construindo hoje, achando que são progresso, quando na verdade são só versões modernas de Babel. A história não termina em ruínas, ela termina em dispersão. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre eles. Porque toda vez que o ser humano tenta subir demais sem olhar para dentro, a comunicação quebra primeiro. Depois que a história é contada, surge a pergunta que incomoda muita gente. Isso aconteceu de verdade? Ou é só uma metáfora bem construída? Porque uma coisa é clara. A Torre de Babel não vive apenas na Bíblia. Ela aparece em livros de história, em registros antigos da Mesopotâmia, em mitos de povos que nunca tiveram contato entre si. E isso já deveria acender um alerta. Quando diferentes civilizações contam histórias parecidas sobre uma grande torre, uma confusão de línguas e uma intervenção divina, o problema deixa de ser fé e passa a ser memória coletiva. A cidade de Babel não é um mistério, ela existiu. Estamos falando da antiga Babilônia, uma das cidades mais poderosas do mundo antigo, localizada onde hoje é o Iraque,
um centro de conhecimento, comércio, arquitetura e ambição humana. Não era um vilarejo qualquer, era o coração de um império. E no meio dessa cidade existiam os zigurates. Essas estruturas gigantes em formato de pirâmide escalonada não eram casas nem fortalezas, eram templos, pontes simbólicas entre a terra e os deuses. Quanto mais alto, mais perto do céu. Quanto mais alto, mais autoridade espiritual e política. Agora entra uma curiosidade que quase nunca é dita. Os zigurates não eram construídos para pessoas subirem até Deus, mas para que os deuses descessem até os homens. Ou seja, o ser humano não estava tentando alcançar o céu, estava tentando controlar o divino. E no centro da Babilônia existia um zigurate específico, gigantesco, chamado Etemenanque. O nome significa algo como a casa do fundamento do céu e da terra. Ele tinha cerca de 90 metros de altura, algo absurdo para aquela época. Dominava a paisagem. Era visível a quilômetros de distância. Agora me diz, se um povo quisesse construir uma torre que marcasse a humanidade inteira, seria exatamente isso. Mas aqui entra a dúvida que divide estudiosos até hoje. A Bíblia está falando desse zigurate específico ou está usando uma história real para transmitir uma mensagem espiritual? Porque quando arqueólogos escavam a região, eles encontram tijolos queimados, betume como argamassa, exatamente os materiais descritos em Gênesis. Não pedras, tijolos. Um detalhe técnico que dificilmente seria inventado séculos depois sem conhecimento da região. Ao mesmo tempo, não existe uma placa escrita: aqui foi a Torre de Babel. E talvez nunca exista, porque histórias assim não sobrevivem como prédios, elas sobrevivem como ecos. E agora vem a parte mais desconfortável. Talvez a pergunta, a Torre de Babel existiu? Esteja errada. Talvez a pergunta correta seja, por que essa história nunca desapareceu? Civilizações caem, cidades viram pó, deuses são esquecidos, mas Babel continua sendo contada, adaptada, reinterpretada, atualizada. Isso acontece porque ela toca em algo que não envelhece, o impulso humano de ultrapassar limites sem entender as consequências. E percebe como, mesmo hoje, a gente ainda tenta medir tudo em termos de prova física? Como se algo só tivesse valor se pudesse ser fotografado, escavado, catalogado. Mas algumas histórias não sobrevivem porque são concretas. Elas sobrevivem porque são verdadeiras em essência. Babel não precisa estar inteira sob a areia para ser real. Ela continua existindo toda vez que o ser humano acredita que pode construir grandeza sem responsabilidade. E talvez seja por isso que a torre nunca caiu, porque, de certa forma, ela ainda está sendo construída. Quanto mais a história avança, mais a Torre de Babel deixa de ser apenas um símbolo e começa a ganhar corpo, peso, poeira e esforço humano. Porque aquilo não era um sonho abstrato, era trabalho pesado. A Bíblia faz questão de registrar um detalhe que parece pequeno, mas não é. Eles não usaram pedra, usaram tijolos. Isso diz tudo sobre o lugar e sobre o momento histórico. Na Mesopotâmia, pedra era rara. Então, o homem precisou aprender a fabricar o próprio material. Queimar barro, moldar blocos, padronizar formas. Um avanço tecnológico silencioso, mas revolucionário. Cada tijolo era feito à mão, seco ao sol, depois levado ao fogo. Um processo demorado, repetitivo, exaustivo. E agora imagine isso sendo feito milhões de vezes. Para unir esses tijolos, não usaram argamassa comum. Usaram betume, um tipo de asfalto natural que brotava do solo naquela região. Pegajoso, quente, difícil de manusear. Quem já trabalhou com algo assim sabe, o cheiro fica na pele, o calor queima, o erro não perdoa. Essa torre não foi construída por magia, foi construída por suor. E isso muda a percepção da história, porque não estamos falando de um delírio coletivo passageiro.
Estamos falando de um projeto de longo prazo, planejado, organizado, sustentado por uma sociedade inteira convencida de que aquilo valia a pena. Provavelmente existiam turnos de trabalho, supervisores, mestres de obra, gente encarregada de medir, alinhar, corrigir. Uma cidade inteira girando em torno de um único objetivo: subir. E quanto mais subiam, mais a torre se tornava o centro da vida. Ela ditava o ritmo da cidade, definia status, criava hierarquias. Quem estava mais próximo da construção estava mais próximo do poder. Não era apenas engenharia, era política, porque uma obra desse tamanho exige autoridade. Alguém precisava decidir quem trabalhava, quem mandava, quem obedecia. Babel não era caos, Babel era eficiência. E isso é assustador. Existe um detalhe pouco comentado nos textos antigos. Estruturas como os zigurates não eram vazias por dentro. Elas tinham escadarias externas, plataformas intermediárias, áreas de culto no topo. Cada nível representava algo, uma aproximação simbólica do divino. Ou seja, subir a torre não era apenas físico, era ritualístico, era psicológico. A cada nível, o ser humano se sentia mais importante, mais próximo do céu, mais acima dos outros. E aqui surge uma ironia poderosa. Enquanto a torre crescia, o horizonte encolhia. Quanto mais o homem olhava para cima, menos olhava ao redor. Talvez seja por isso que o texto bíblico diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. Não porque ele precisasse descer, mas porque, do ponto de vista humano, aquilo parecia gigantesco. Do ponto de vista divino, era pequeno demais para justificar tanta soberba. A torre não ameaçava o céu, ela ameaçava o próprio homem. Porque quando uma civilização se organiza apenas em torno de subir, ela esquece de sustentar a base. E nenhuma estrutura, por mais alta que seja, sobrevive quando a base começa a rachar por dentro. A Torre de Babel não parou porque faltou tecnologia. Ela parou porque o ser humano começou a perder algo muito mais essencial do que tijolos: a capacidade de caminhar junto sem se perder de si mesmo.